como é que um fundo high grade consegue entregar 10% ao ano de rendimentos. Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse aqui é o Vai Pelos Fundos e meu nome é Bernardo Santos. Se você não conhece o nosso canal ainda, a gente tem muito conteúdo, muito vídeo sobre fundos imobiliários e de uma forma aprofundada. No vídeo de hoje a gente vai tratar do CPTS11, esse que é um fundo de 1,7 bilhão de patrimônio líquido, conta aí com mais de 75 mil cotistas e tem uma carteira bem focada em high grade, uma carteira bem focada em crédito corporativo, em IPCA mais 5, IPCA mais 6, CDI mais 3, CDI mais 4, mas que vem trazendo um rendimento absurdo há muito tempo. Vamos contar o segredo desse fundo então? Bora pro vídeo! Iniciando o nosso vídeo sobre o CPTS11, o Capitana Securities 2. Ele que é administrado pela BTG Pactual, BTG que é a maior administradora fiduciária de fundos imobiliários, tem aí 35 bilhões de reais sob administração, e a gestão é feita pela Capitânia Investimentos, segmento e mandato TVM. Então a gente tem aqui um fundo de papel. Por regulamento ele pode investir até 33% do patrimônio líquido dele em cotas de fundos imobiliários e o restante ele deve investir em papéis, né? CRI, LCI, LH, e a gestão dele é ativa e a gente vai ver que gestão ativa aqui faz muito sentido. O histórico da Capitânia é uma casa fundada em 2003 com atuação especializada no mercado imobiliário, possui aí 10,3 bilhões de reais sob gestão, atua em fundos de crédito, em fundos imobiliários, fundo de previdência, renda fixa e multimercado. Outro fundo da casa é o CPFF11 UNFOF, dados do CPTS11, a IPO dele em 5 de agosto de 2014 a R$100, pico de cotação R$ 118,68 em 2 de janeiro de 2020, vale de cotação dele R$ 80 lá em 19 de março. Ele já passou por 9 emissões, a última emissão realizada foi uma oferta 476 e sucesso total nessa emissão, captação de 464 milhões de reais, 4 milhões e 900 mil novas cotas totalmente tomadas em direito de preferência e crescimento de 37% do fundo. Incrível nessa oferta, ela foi anunciada em 10 de fevereiro, foi encerrada com um pouco mais de um mês, 19 de março, e ela já está 100% alocada antes do final de abril, segundo o relatório gerencial. CPTS no mercado hoje, 1,7 bilhão de reais de patrimônio líquido para 1,9 bilhão de reais de valor de mercado, que dá um PVP aí de 1,07, então tem um pouquinho de ágio nesse fundo. A liquidez dele é muito tranquila, 6 mil negócios por dia, um volume aí de 7,3 milhões de reais, então realmente é um dos fundos mais líquidos da nossa bolsa. Posição dele no IFIX, 25ª colocação, uma participação de 1,5% no índice. Taxas e rendimentos, entre taxa de administração e gestão, 1,05 do valor de mercado do fundo, uma taxa bem tranquila em linha aí com o mercado de papel. E um diferencial desse fundo para outros de papel é que ele não tem taxa de performance. Datacom dele, 5º dia útil, é o dia que você precisa ter a cota para ter direito ao rendimento futuro, e a data de pagamento até o 15º dia útil. O último rendimento dele, R$1,01, deu um dividend yield aí de 0,99%, 1% ao mês. Ele tem no acumulado de 12 meses R$10,22 distribuídos, um dividend yield de 10%. Eu trouxe aqui um comparável, o IRDM, todo mundo conhece o Iridium, um fundo que consegue um resultado muito expressivo. Ele tem um rendimento acumulado de 12 meses de R$13,49, para um dividend yield de 12 meses de 9,68%. Obviamente aqui o dividend yield acumulado de 12 meses é um pouco menor, porque o Iridium ele tem um ágio absurdo aí de 1,37. Comentário da gestão, a gente sempre gosta de iniciar pelo pensamento do gestor. O fundo manteve o patamar de resultados e distribuição de dividendos no mês, graças ao ativismo da gestora, tanto no mercado primário, ou seja, originação, geração de pipeline, quanto no mercado secundário. E aí a gente vê o trading, né, o giro de carteira. O tamanho que o fundo adquiriu permite acessar transações com risco e retorno acima do que o mercado consegue obter, permitindo que consigamos de forma consistente vender esses papéis de forma a girarmos a carteira e realizarmos ganho de capital. A grande vantagem é que trafegamos em operações com risco menor para obtermos retornos semelhantes aos peers que carregam posições de segmentos menos resilientes ou com garantias menos triviais em nossa visão. O que quer dizer isso aqui? Vamos fazer uma leitura das entrelinhas aqui. O fundo está dizendo para a gente que ele é
muito ativo na originação, ele tem esse ativismo no pipeline, ele consegue originar e alocar muito e muito rápido. Segundo ponto importante, o trading, ou seja, esse fundo, ele é focado no giro de carteira, tanto no book de CRI quanto no book de FIIs. Ele faz muito giro, muito ganho de capital, a gente vai ver isso na DRE, a gente vai comentar muito mais sobre isso. Terceiro ponto, muito legal. O tamanho do fundo já começa a se tornar tão relevante que ele consegue acessar operações que outros FIIs não conseguem. Quando o fundo de papel ele é muito pequeno, o ticket de cada operação fica curto, fica de 10, 20, 50 milhões. O tamanho do CPTS11 ele consegue acessar originações que requerem muito mais recursos. E para finalizar, o fundo está dizendo que ele foca numa carteira menos arriscada, uma carteira mais high grade, e em razão do giro que ele faz de carteira, ele consegue trazer mais retorno, mesmo com um portfólio mais seguro. Olha que interessante, olha que leitura muito importante que a gente está fazendo aqui. Se você está gostando desse conteúdo, por favor, deixa o like, deixa o comentário, é muito relevante e é muito importante para o crescimento do nosso canal. Continuando a leitura do nosso relatório gerencial, olha que interessante, o fundo ele fez a aquisição de 359 milhões de novos CRIs só nesse mês de março, pessoal. É muito dinheiro girando só em um mês, olha o tamanho, olha a competência desse fundo. Destaque para a aquisição de 100 milhões do CRI GSFI, então um ticket muito elevado, e para 18 milhões do CRI Telos. Esse CRI, ele está falando aqui para a gente que é relacionado à aquisição de lajes corporativas lá pelo fundo imobiliário TEP11. Outro dado muito relevante que a gente tira daqui, encerramos algumas posições não core, segmentos que não queremos ter exposição, tais como loteamentos, multipropriedade, pulverizado residencial. Aqui a gente tira outra conclusão importante. O foco do CPTS11 é ter uma carteira high grade. Esse fundo ele veio modificando o tipo de carteira e era muito mais um fundo high yield de alguns anos atrás, e hoje ele migrou para essa carteira mais high grade. A gente consegue ver isso de uma forma muito legal nesse gráficozinho aqui. Olha que interessante como era a carteira do fundo lá em 2018, 40% focado em loteamento e mais 25% focado aqui em residencial. Olha como está essa carteira hoje, quase nada aqui de loteamento, quase nada aqui de residencial, e uma carteira muito ampla aqui focada em logística, em shopping e em comercial, que é mais ou menos o que a gente conhece como corporativo. É exatamente nesses três segmentos que o fundo quer permanecer. O gestor do fundo, Caio Conca, ele vem falando em inúmeras lives, em vários relatórios gerenciais, que as posições principais do fundo vão ficar nesses setores. Para finalizar a nossa leitura do comentário do gestor, do lado de FIIs adquirimos quase 200 milhões de reais e vendemos em torno de 34 milhões. As vendas geraram aproximadamente 3,3 milhões em resultado para o fundo. Vale destacar que a posição em FIIs possui por volta de 20 milhões de resultado acumulado se considerarmos os preços de fechamento do mês. A gente vai observar isso aqui de forma mais aprofundada quando olhar lá o book de FIIs. A mini DRE do fundo, aqui fica nítido como é importante o giro da carteira no CPTS. Olha que interessante, a gente pega os últimos 4 meses de DRE, obviamente uma crescente de rendimento de CRI. Isso aqui é natural, porque o fundo vai ficando maior, então ele passa a ter uma receita maior. Mas olha que interessante quanto ele faz de ganho de capital dentro dos CRIs. Aqui fevereiro foi um mês atípico, não teve tanto giro, mas olha uma média aí de 3 milhões, 3,2 milhões de reais de ganho de capital em CRI. Em fundos imobiliários a mesma coisa, a gente vê uma crescente grande aí em rendimento de FII em razão desse tamanho maior do fundo, e aí os ganhos de capital também, a gente vê que cada vez maior, tendo uma média aí de 3 milhões de reais de ganho de capital, então é muito importante para o fundo fazer esse giro da carteira. Outro dado que eu acho muito legal aqui na DRE do CPTS é que ele traz bem destrinchadinho quanto é o custo de taxa de administração, quanto é o custo de taxa de gestão, quanto ele paga de imposto sobre ganho de capital. Isso fica muito claro para a gente, toda a despesa do fundo. Seria muito interessante se outros FIIs fizessem isso também. E aí no resultado final a gente chega a 14,2 milhões de reais, um resultado por cota de 1,06 e a distribuição de 1,01. No gráfico abaixo em cores a gente percebe muito mais nítido como é importante o ganho de capital vindo de fundo imobiliário e vindo de CRI nesse fundo. Os rendimentos de CRI são até lineares, especialmente aqui de outubro para frente, quando ele passa aí a distribuir uma média de R$1 por cota. Mas olha que interessante, essa barrinha azul menos escura aqui
é o ganho de capital dentro de CRI. Isso vai oscilando, obviamente, mês a mês, mas é muito relevante dentro do resultado do fundo. Olhando a composição do patrimônio líquido hoje, ele tem 33,4% em fundos imobiliários, o restante todo em CRI. A maior posição aqui, 18% em CRI de shopping. Ele tem 16,6% em CRI comercial, que é o CRI corporativo, e 15,7% em logístico industrial, de fato as maiores posições do fundo. Olhando agora para a exposição de indexador e a taxa média ponderada da carteira, olha que interessante, ele tem aí mais de 50% da carteira focada em IPCA, e uma taxa média ponderada de IPCA mais 6%. Em CDI ele complementa a maior parte da carteira, 6,1%, e uma taxa média ponderada de CDI mais 3,3%. Então, pessoal, a gente percebe que de fato é uma carteira high grade. IPCA mais 6, CDI mais 3, é uma carteira de vários fundos high grade muito comuns aí. Então, de fato, o resultado muito acima da média vem do giro, vem do ganho de capital. Olhando agora a carteira de CRI do CPTS11, a maior posição dele está aqui em 110 milhões de reais no CRI Elber, um CRI corporativo. Há uma taxa de emissão de 5,5% mais IPCA e uma taxa média ponderada de aquisição de 5,83%. O que isso significa, pessoal? O fundo ele adquiriu esse CRI a um preço mais baixo do que ele foi emitido. Quando a gente vê que a taxa de aquisição é maior que a taxa de emissão, na marcação ao mercado, esse CRI acabou sendo desvalorizado. O preço do CRI desvalorizou um pouquinho, então ele conseguiu uma taxa melhor. Outro lado legal é esse spread over. O que isso significa? Quer dizer que frente a um título público de duration semelhante a esse CRI, ele tem um spread aí de 2,33%. Comum o mercado de CRI, o mercado de título privado, ser correlacionado aos títulos públicos. Por isso que é importante você conhecer também de renda fixa, por isso que eu estou iniciando aqui uma série exatamente sobre títulos públicos. E por fim a gente vê aqui o LTV, que significa o total da operação, o total que foi emprestado para aquele excedente, sobre o total das garantias. Outro dado legal que eu gosto de observar na carteira de todo fundo de papel, e está bem interessante aqui no CPTS11, é que só os dois primeiros CRIs têm participação de mais de 5% da carteira. Então a gente já vê uma clara diversificação. Caso um CRI dê problema, ele não vai afetar tanto o resultado do fundo. Outra anotação que eu faço aqui pra gente é o CRI AGV, que tem um LTV de 98%. Como falei para vocês em outros vídeos, eu gosto sempre de ver um LTV abaixo de 70%, o ideal seria sempre abaixo de 60%. Esse aqui aparentemente está um pouquinho mais estressado, mas a gente vai falar desse CRI em breve. Por fim, aqui do total a gente vê uma duration de 4,7 anos. E para finalizar aqui a avaliação da carteira, a gente vê um LTV de 40,9%, então um LTV bem baixo no acumulado total da carteira. Só lembrando, pessoal, que aqui eu fiz um recorte, que eu não conseguia trazer num slide só o total da carteira, eu quis reduzir um pouquinho para a gente ter uma ideia geral. Realçando algumas operações, a primeira que eu trago aqui para a gente é referente a esse AGV Swiss Park. A gente vê aqui que é a mesma operação dividida em dois CRIs. Primeiro ponto importante, esses CRIs são lá de 2013. Outro ponto que eu queria destacar aqui pra gente é que esse CRI, quando ele entrou no portfólio, se não me engano lá em julho do ano passado, ele tinha um LTV bem diferente, ele tinha um LTV de 65%. Hoje a gente vê esse LTV bem mais elevado e a gente vê o outro CRI aqui com um LTV bem baixo de 20%. Só que em contraponto, quando esse CRI aqui entrou na carteira, ele tinha um LTV bem mais elevado também. Muito provavelmente o que aconteceu? Com o pagamento da operação, com o fluxo de rendimento entrando, algumas garantias foram destravadas da operação. O que acontece? Muitas vezes o originador fala, olha, eu tenho um imóvel lá, da dívida original eu dava o dobro, mas eu já paguei mais da metade, mais de 60% dessa dívida, não tem como destravar aquele meu imóvel, eu coloco outro no lugar que tem um valor de mercado menor. O fundo pega alguma outra garantia, coloca algum covenant, algum trigger dentro da operação, fazendo alguma alteração e libera esse imóvel para o cedente, ok? Muito provavelmente foi isso que aconteceu dentro dessa operação, mas a gente não tem a resposta de fato. Outro dado que eu quis realçar aqui para a gente, dentro do book de CRI, é a aposta em fundos imobiliários como cedentes. Então a gente vê que o CPTS ele deu dinheiro aqui para o VILG11 para adquirir um imóvel logístico, deu dinheiro aqui para o TEP11 para fazer a aquisição de 2 lajes corporativas, deu muito dinheiro
para o TRX para fazer a aquisição aí dos imóveis do Grupo Pão de Açúcar. Então é interessante a gente ver essa relação. Provavelmente a gestão entende que um fundo imobiliário é um ótimo pagador, mesmo que a operação que lastreia esse CRI dê algum problema, o fundo vai fazer de tudo e tem condições de se capitalizar para quitar aquela dívida, como por exemplo fazer uma nova emissão. Olhando agora a carteira de FIIs, olha que interessante, o CPTS ele tem 48 fundos imobiliários na carteira, então realmente ele é quase que um FOF, né? Novamente eu trouxe um recorte, não trouxe todos os fundos que estão na carteira, e achei muito bacana a forma como o CPTS discrimina essas posições. Ele traz aqui o valor total alocado dentro do FII, a quantidade de cotas, o preço médio de aquisição, o preço de mercado, e aí ele traz aqui um resultado, ou seja, se ele vendesse esse FII a mercado hoje, quanto ele teria de resultado? A gente percebe aqui que no GALG 11, um fundo de logística, se ele vendesse todas as cotas, ele teria um resultado positivo aí de 6,6 milhões de reais, em percentual 19,49%. Só a título de curiosidade, o resultado mais negativo hoje da carteira seria no PAT-C. Ele tem um preço médio aí de 70,78, o fechamento em março foi em 68,80, deu um resultado negativo de 718 mil reais, então ele teria um percentual de menos 2,8%. Muito bacana essa tabela, essa informação que o CPTS traz. O relatório gerencial deles é muito bacana, vai muito você fazer a leitura. Sempre lembrando que todos os nossos vídeos são educativos, todos os nossos vídeos têm a intenção de fazer um estudo e trazer informação para você. Isso aqui nunca vai representar indicação de compra, indicação de venda. Eu não sou analista, eu não posso fazer isso e nem é a minha intenção. Fazendo um resumo do CPTS muito bacana para você ter na cabeça sempre que olhar, sempre que for estudar o CPTS, lembrar disso aqui. Ele é top 5 em tamanho de PL e em número de cotistas dentro de fundos de papel. Ele é um fundo extremamente diversificado, tem 36 operações de CRI e 48 fundos imobiliários na carteira. Foco hoje em CRI corporativo e uma carteira high grade. Ele deseja se expor cada vez menos a loteamento e multipropriedade. Então é muito importante que você tenha noção disso. O que ele consegue trazer de resultado a mais é em razão de giro. Ele tem uma estratégia híbrida bastante nítida de estar em CRI e fundo imobiliário. Portanto, você tem que saber com quem comparar o CPTS. Não adianta você comparar o CPTS com um high grade puro, como um KNCR, um HGCR. Também não adianta você comparar o CPTS com um high yield, seja lá um hectare, um habitat. Você tem que comparar com esses fundos que tem essa parcela relevante dentro da carteira em fundos imobiliários, mas que é essencialmente um fundo de papel. E um ponto que eu pensei de uma entrevista do Caio Conca, gestor do fundo, é que essa estratégia de fazer esse giro grande em CRI e em FII se iniciou apenas em novembro de 2019, ou seja, até então o fundo ele era um fundo de papel comum e acabou dando muito certo e permitiu ao fundo fazer a reciclagem da carteira. Como eu disse para vocês, ele saiu de uma carteira mais arriscada, mais high yield, vindo para uma carteira high grade, só que entregando um ótimo resultado. Outro dado importante, o foco do CPTS 11 é originação. Ele gosta de ter a caneta na mão, de ser o dono da operação, e pelo tamanho do fundo ele consegue trazer funding para operações muito grandes. Além disso, outra característica importante dele é a alocação muito rápida. A gente viu que da última emissão ele já fez a alocação de todo o capital. Como eu já falei para vocês, ele é um dos grandes traders dos nossos FIIs. Ele tem muito giro e em razão disso ele faz muito ganho de capital. Interessante a gente perceber que mesmo com o mercado de fundo imobiliário lateralizado, a gente vê isso há quase um ano, ele consegue se manter muito ativo no mercado de CRI. Então é dali que ele tem tirado a maior parte de ganho de capital. Mas, nas palavras do próprio gestor, não dá para perpetuar o ganho de capital todo mês. Ou seja, a estratégia de fazer ganho de capital é complementar. Obviamente, na hora que o resultado do VI é menor, ninguém vai se lembrar disso. Todo mundo vai cobrar muito do gestor. Afinal, um resultado que vem abaixo do esperado gera um certo transtorno. Porém, é importante a gente ter em mente que a carteira basicamente é focada nos créditos corporativos. E um dado final que eu trago aqui que me incomoda um pouco é ele estar muito atrelado ao GPA, o Grupo Pão de Açúcar. 4% da carteira dele de CRI é voltada para o GPA e ainda ele tem mais 6% da carteira via TRXF e TRXB
e mais 1% via SPVJ11. Também é um fundo que tem várias operações junto ao Grupo Pão de Açúcar. Esse para mim é um ponto que levanta mais atenção. Obviamente a gente sabe que o Grupo Pão de Açúcar está muito capitalizado, conseguiu muito dinheiro, especialmente via fundos imobiliários, mas é um ponto de atenção, a gente tem que ficar de olho. Pessoal, o que eu tinha para falar sobre o CPTS era isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa o comentário. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.